E aí, espero que seja tudo bem com você e todos os seus. Peço licença para adentrar a sua casa, da sua intimidade, para estarmos conversando mais uma vez sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Antes, eu gostaria de informar que o nosso Ministério Janelas Abertas estará de volta amanhã. Vamos estar retornando das 14 às 17 horas, ali, a Rua Barão de Cotegipe, 138. Você pode comparecer ali e a cada dia vai ter uma pessoa lá, ou mais de uma pessoa, para orar com você, estudar a Bíblia com você, conversar com você e, quiçá, formar novas amizades. Você está convidado, convidada para comparecer até ali. Nessa ocasião, eu gostaria de falar sobre um assunto que talvez você não saiba exatamente como funciona. Eu gostaria de falar sobre parábolas. Jesus Cristo usou muitas parábolas. Nós temos na Bíblia 42 parábolas. No Antigo Testamento temos 2 parábolas. E no Novo Testamento temos 40 parábolas contadas por Jesus. Mas, pastor, o que é uma parábola? Parábola é uma narrativa, não é? É uma alegoria que Jesus usava para transmitir uma mensagem indireta por meio de comparações ou analogias. Esse método didático Jesus usou muito e deu muito certo. Vamos nessa hora pensar sobre uma dessas parábolas que Jesus contou. Ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 até ao versículo 32. Não vamos lê-la toda por questão de tempo, mas vamos focar pontos dessa parábola contada por Jesus. A história era a seguinte: um pai tinha 2 filhos. E esse pai, ele tinha posses, ele tinha fazendas, ele tinha muito dinheiro. Esses 2 filhos, um dia desses, um falou para o pai: olha, eu estou enjoado de ficar aqui, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer como é a vida aí fora. E pediu ao pai a parte da sua herança. E o pai, mesmo ainda vivo, aqueceu ao pedido daquele filho e deu a parte que lhe cabia. E aquele jovem saiu pelo mundo afora aí, e de início ele tinha muitos amigos, que tinha dinheiro, então tinha muitos amigos, pagava festas, baladas, tudo aquilo que satisfaz a carne, aquele rapaz pagava para todos. Mas um dia, é lógico, né? De onde você tira, não bota, um dia falta. Um dia faltou dinheiro. E aquele filho que tinha todo o carinho do seu pai, da sua família, ele precisou trabalhar. E foi trabalhar, bateu de porta em porta, pedindo emprego, não tinha emprego. A crise também de emprego, já naquela época tinha isso. E ele se sujeitou a empregar-se em uma das tarefas mais difíceis, mais desonrosas para um judeu, que era cuidar de porcos. Ele foi ali cuidar de porcos e um dia ele não tinha mais o que comer, então começava a comer aquela comida que os porcos comiam, a Bíblia diz, e ele então um dia caiu em si e disse: olha, quantos empregados de meu pai tem abundância, tem comida farta lá, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou deixar essa vida, vou voltar para a casa do pai. Vamos pensar algumas coisas interessantes. Primeiro, a separação. Aquele jovem
ajuntando tudo, partiu para um país distante. Lucas 15, verso 13. Quando o homem se afasta de Deus, é indício de que deixou dominar-se pelo pecado. Felizes os que ainda encontram o caminho de volta. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado afastou aquele jovem da convivência do seu pai e da sua família. Assim age o pecado. A privação. A Bíblia diz no verso 14, Lucas 15, 14, que ele começou a padecer necessidades. Sempre chega um momento em que o homem que se desviou de Deus sente a dor de seus próprios açoites. Ele então ceifa aquilo que semeou com a sua imprudência. Assim foi com aquele jovem. Ele começou a sentir na própria pele as consequências da sua separação de Deus. Mas o que eu acho interessante nesse jovem é que ele não ficou caído, ele não ficou prostrado. Houve uma resolução na vida dele. O verso 18, 15, 18 de Lucas diz que levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Meus amados, a conscientização das próprias necessidades é o primeiro passo. É imprescindível a decisão de abandonar o desvio sinuoso e reencontrar o caminho de Deus. Mas além dessa resolução e dessa decisão, faz-se necessária a ação de voltar-se para Deus. Não adianta nada você reconhecer o seu pecado. Não adianta nada você sentir-se prostrado se você não toma a decisão de voltar-se para Deus. E essa decisão é uma decisão que nem todos aceitam. Porque é humilhar-se diante de Deus. É prostrar-se diante de Deus. É confessar a sua culpa, o seu pecado. E nem todos têm essa resolução em suas vidas. Mas ele vai então fazer o que vem após a resolução. Ele vai confessar a Deus o seu pecado. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Aquele que abre o seu coração diante de Deus e se reconhece pecador, demonstra confiar no amor e na graça perdoadora de Deus como Pai Celestial. Você tem que entender isto, que Deus perdoa qualquer que seja o seu pecado. Deus vai perdoá-lo sim, se você confessar os seus pecados a Deus. A Bíblia diz que confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo, fiel e digno, fiel e compreensível para nos purificar, perdoar os nossos pecados e fazer todo o processo de confissão que só Jesus pode fazer. Há também aqui no verso 22 e 24 a restauração. Essa restauração acontece quando a Bíblia diz: aquele pai diz aos seus empregados: trazei depressa a melhor roupa e ponde-lhe um anel no dedo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Lucas 15, 22 e 24. Quanto mais o pecador penitente se humilha diante de Deus, tanto mais Deus se faz sentir a graça do perdão. Essa é uma condição que Deus não pode fazer por você, por mim, mas tem que partir de cada um de nós. Essa restauração Deus faz, mas nós temos que nos reconhecermos diante de Deus como pecadores indefesos, que precisamos da graça e da orientação de Deus. Mas, em último lugar, vem algo incontestável, que foi a satisfação. O verso 24 de Lucas 15 diz
e começaram a regozijar-se. A única razão apresentada por Cristo, pela qual os céus se alegram, é o arrependimento de um pecador, com a alma em festas e a luz no coração. O homem sente como a vida começa outra vez. Há um hino do nosso cantor cristão que nós cantamos e que eu gostaria de fazer a minha conclusão com esse hino. A letra diz assim: ó, que belos hinos cantam lá nos céus, pois do mundo o filho mal voltou. Vede no caminho o bom pai abraçar esse filho que ele tanto amou. Ó, meus irmãos, meus amigos, que amor de Deus, que amor estupendo, que mesmo quando nós gastamos toda a nossa vida no pecado, nos vícios, nas drogas, mesmo no final da vida, quando nós voltamos ao Pai, Ele nos perdoa e nos recebe de braços abertos. Não importa a sua situação, não importa como você está agora, Deus, o Pai eterno, Ele perdoa você. Faça o caminho de volta, volte para Deus, confesse o seu pecado e haverá uma grande festa na casa celestial, na casa paterna, nos céus, porque você está voltando ao aprisco santo. Que Deus nos abençoe e que você tome essa decisão hoje de voltar-se para Deus. Eu não sei a sua situação, se você está afastado da igreja, se você está longe do aprisco de Deus, se você não faz mais parte do povo, da família de Deus, não importa. Ele o recebe como você está. Volte para Jesus hoje. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, talvez eu esteja falando algumas pessoas que já lutaram, já te serviram, já correram bem na fé cristã, mas que agora estão longe de Ti. Ó Deus querido, tem misericórdia dessas pessoas. Se elas tomarem no seu coração a decisão do retorno, de voltarem ao lar paterno, à casa do Pai, ó Deus querido, prepare uma festa para essas pessoas. Que haja, nosso Deus, grande festa nos céus. Que os sinos possam retumbar de alegria na festa de uma alma que se volta para Deus. Nosso Deus, ajuda-nos a jamais abandonarmos a fé cristã, jamais nos afastarmos de Ti. Dá-nos força, Senhor. Nós somos humanos, somos falhos, propensos a cair, propensos a pecar, mas nós temos um Deus que cuida de nós, que nos restaura e nos traz novamente à casa celestial. Em nome de Jesus, nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém.